Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Programa Corporativo de Desenvolvimento e Integração. Meu nome é Rafael Petroni, sou pedagogo e coordenador deste programa, onde nós temos várias palestras, com vários títulos, vários temas, para levar aos profissionais das empresas que participam do programa, e assim, dessa forma, a gente debater, conversar, levar uma proposta, uma situação que, de repente, dentro da empresa, a gente precisa conversar, ajustar, alinhar ou melhorar. Dentro do mês de junho, nós temos a campanha Cuidado com Desperdício. O que que é isso, gente? O que que é uma campanha? É um lembrete, é uma conscientização, é uma chamada que a gente faz junto com os profissionais, com os funcionários, para nós termos maior cuidado sobre aquele tema. E nesse mês, já que a campanha é Cuidado com Desperdício, a nossa flash palestra ou a nossa palestra breve, ou seja, não vamos ocupar muito do teu tempo, é uma chamada. Essa palestra é uma mini palestra, onde a gente vai trazer alguns tópicos, algumas informações para você pensar aí no seu dia a dia e ver de que forma você pode colaborar, fazer uma entrega melhor frente ao que nós vamos trazer aqui. Então, como eu disse agora há pouco, como a campanha se chama Cuidado com Desperdício, a palestra também Cuidado com Desperdício. Nós podemos pensar assim, né? Cuidado com desperdício com o quê? Eu acredito que hoje em tudo, né, gente? Cuidado com desperdício não apenas dos recursos materiais, até mesmo a nossa energia. Cuidar, não desperdiçar o nosso tempo com coisas que não são produtivas. Cuidar a nossa atenção com algo que não acrescenta positivamente com a nossa vida. Vai além do que a gente pode dizer da questão material. Mas o nosso foco aqui, a nossa proposta é falarmos sobre o cuidado com o desperdício, com aquilo que está ao nosso alcance. Por que que nós temos que falar isso, né, gente? Por que que é tão importante falarmos sobre o cuidado com o desperdício? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente ainda tem algumas ideias que sustentabilidade, algumas empresas, algumas pessoas precisam pensar nisso. E, na verdade, sustentabilidade é um tema que todos nós precisamos conversar, todos nós precisamos estar atento de que forma eu posso contribuir com a sustentabilidade, com a organização onde eu estou, né? O que, que é sustentabilidade também, de fazer esse questionamento, né? O que, que é sustentabilidade? Quando você faz um bolo, digamos, ou se você for fazer uma reforma e você acaba utilizando mais materiais do que necessário, você não está sendo sustentável. Por exemplo, um outro exemplo, melhor dizendo, você vai tomar banho. Em 8 minutos você consegue tomar banho, fazer a sua higiene pessoal, lavar o cabelo, passar sabonete no corpo, se enxaguar. E tem pessoas que vão além desse tempo. Será que essas pessoas são sustentáveis com o meio ambiente? Será que elas estão colaborando, né, para não uso exagerado da água, da energia elétrica? Né? No momento que você bota shampoo e sabonete, são elementos químicos que vão para a água. Então, essas noções de sustentabilidade, elas não estão apenas dentro da organização, elas estão na nossa vida pessoal também. Mas aí, se nós temos a nossa casa e nós temos a nossa empresa, nós temos que ter a visão, né, de olhar para a nossa casa, para a nossa empresa, ou seja, onde eu trabalho, e para o mundo onde eu vivo. Nas ruas que eu ando, nas calçadas que eu percorro, nos ambientes onde eu circulo, esse é o cuidado, né? Que diz, faça a sua parte. Às vezes não vai estar um cartaz escrito, né? Não coloque o lixo no chão. Às vezes não vai estar escrito, não vai ter um cartaz dizendo, não jogue a garrafa na rua. Não vai ter um cartaz. Quer dizer, é algo muito pessoal de conscientização e respeito com a natureza, respeito com o mundo, respeito por onde nós estamos passando. É claro que você pode me dizer assim, mas Petrone, tem tanta gente mal educada, tem tanta gente que não faz a sua parte. E sabe o que eu digo? Olha, assim como tem pessoas que não fazem a sua parte, existem pessoas que fazem a sua parte. E eu quero estar no mundo daquelas pessoas que fazem a sua parte, que
colaboram. Então, gente, tem ações do seu espaço que ajudam muito. Tem ações, né? Daqui um pouquinho nessa palestra a gente pode pensar mais um pouco o que fazer, o que não estava fazendo até agora para colaborar com o ambiente, com a sustentabilidade e com a proposta do cuidado com o desperdício, não é verdade? Bom, não sei se vocês acompanharam aí as informações, ia trazer alguns dados aqui, mas daí eu pensei, bom, se eu vou colocar os dados, a palestra vai se prolongar, e daqui daqui um pouco não vai ser uma flash, uma rápida, short palestra, né? Vai ser uma palestra longa. Mas se vocês entrarem nas pesquisas, seja no Google e outras redes, e perguntar sobre indicadores, né, de questão de número de lixo, o mundo está crescendo, é assustador, gente. Sabe? Tem reportagens falando, se você entrar no Google, no YouTube, falando sobre os lixos, né, do deserto, se eu não me engano, do Chile. Lá você vai ver informações assim que a gente fica preocupado. Mas com a corrida, com o passar do dia, com as nossas atividades, a gente esquece aquela questão do lixo, que a gente não está enxergando todos os dias. Mas aquele lixo, esse acúmulo, né? Isso está impactando de alguma forma na parte ambiental. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer a seguinte questão, né? Aquilo que eu compro, aquilo que eu adquiro, aquilo que eu uso, aquilo que eu descarto, tem como eu reciclar, tem como eu reutilizar, né? Tem como eu economizar, ou eu estou no mundo que eu uso, descarto, descarto, descarto. Aquilo que eu descarto, eu penso se existe, eu procuro, eu pesquiso, se existe um local correto para descarte. Então, gente, o mundo está ficando com muito lixo. É só você ver uma casa hoje, né? A casa ela sai com uma sacola cheia de lixo. No final do dia, repara o teu lixo, senão vai sair bastante lixo, né? Quer dizer, hoje o ser humano, o cidadão, ele produz, vamos dizer assim, muito lixo, né? Eu fico impressionado, às vezes num dia a cesta, a lata de lixo está vazia, no final do dia está cheio de lixo. E você vai vendo que são coisas que você vai acumulando, vai descartando, poderia reaproveitar, e esse é um ponto de conscientização. Será que lá em casa a gente não está descartando, ao invés de poder reciclar? O que que é reciclar, né? A gente aproveitar novamente, usar mais um pouco, porque a questão ambiental está aí. E falando sobre a questão do cuidado com o desperdício, às vezes na reutilização do objeto, na reutilização da, daquilo que a gente pode aproveitar mais um pouco, é menos custo também, né? E desperdício, cuidado com desperdício não é questão de moda, eu sempre digo isso. Cuidado com desperdício é porque agora a coisa está meio difícil, é para sempre. Esse cuidado, este olhar, né, o cuidado com desperdício tem que ser para toda a vida, né? E de que forma, né? De que forma nós podemos? Olha o que está escrito. Precisamos pensar sempre de que forma podemos fazer com menos custos, com mais qualidade e sem prejudicar o meio ambiente. Quer dizer, às vezes, né, a questão da produtividade, a questão de reduzir custos, eu pensar lá na minha prática do meu trabalho. Como é que eu posso fazer com menos custos e com mais qualidade, né, sem prejudicar o meio ambiente? Isso é produtividade com sustentabilidade. É você ter mais qualidade, utilizar menos os recursos e atender aquilo que é o objetivo. Esses tempos eu estava vendo numa empresa um funcionário lavando o muro da empresa, né? Então ele estava com lava-jato, ele estava, né, com todos os equipamentos. E eu fiquei olhando, né, ele lavar o muro. E eu pensei assim, meu Deus do céu, mas o que ele gastou de água, o que ele desperdiçou de água, dava para lavar 3 muros ou mais. Então são nesses detalhes que você vai observando a necessidade de tanta água, aquela mangueira fica escorrendo água, né? Ele se distraía, ficava com o celular na mão e com aquele jato lavando o muro. Quer dizer, ele está preocupado com o meio ambiente, ele está preocupado com a energia elétrica, ele está preocupado com a água que está sendo desperdiçada. Então, muitas vezes, a impressão que eu tenho, não estou dizendo que essa pessoa era isso, né, gente? É impressão.
é que assim não é meu, sabe? Se não é meu, deixa que vá embora, deixa que escorra, deixa que, sabe, não é meu. E não tem consciência, às vezes, que esse gasto excessivo, esse uso excessivo de água, de luz, vai impactar no orçamento da empresa. Vai impactar, ou seja, lá no final do mês, o custo da empresa aumenta. Ah, mas um pouquinho de água, petróleo. Hoje tudo é contado, gente. Sabe? São esses detalhes que a gente vai acumulando e que geram custo na organização e que, de repente, a empresa vai ter que olhar de outras formas para economizar. Então, no momento que eu colaboro com a empresa de menos desperdício, você vai estar, além de colaborando com a tua organização que paga o teu salário, né, que te mantém, vai estar colaborando com o meio ambiente. E todos saem ganhando. Você sai ganhando, a tua empresa sai ganhando, a natureza sai ganhando. Você se torna um profissional muito mais eficiente, muito mais respeitado. Profissionais que cuidam da parte ambiental, eles se tornam mais respeitados, profissionais que têm um destaque na questão, né, do cuidado com o desperdício. É inevitável, gente. Inevitável, né? Esse profissional sempre tem uma distinção dentro da organização. E aqui vem 5 exemplos para você pensar, né? Vamos pensar junto aqui. Uso correto dos produtos. Por exemplo, quando eu vou separar, né? Eu vou utilizar os produtos químicos, seja de limpeza, detergentes, limpa vidros, ou lá nos maquinários da indústria, ou para manutenção que me cabe, eu cuido da utilização, entende? Tem gente que cuida em gotas e tem outros que espirram, sabe? Às vezes eu só posso ser um dentista, eu gosto de usar esse exemplo, né? Para trazer em várias áreas da vida profissional. Eu vejo, por exemplo, profissionais que usam um, um clareador ou um produto, né, específico na área da odontologia, tem uns que usam aquilo que realmente precisa. Utilizam a quantidade e aquilo aproximado da sua atividade. E tem outros que abusam, sabe? Utilizam a mais. E se foi fora, foi fora. Quer dizer, olha o cuidado com o desperdício. Então, o desperdício, ele está nos detalhes, né? Você acaba utilizando a mais. Então, aquele profissional acaba sendo mais econômico em sua atividade, enquanto ele precisa comprar mais para aquele funcionário. Então, olha o impacto que isto causa, né? Vamos colocar esses desperdícios na ponta do lápis e que resultado isso vai dar. E, gente, volta a dizer, não é só a empresa. Você, como profissional, começa a ter uma distinção quando você consegue ser mais econômico, consegue ser mais eficiente com os seus recursos. Isso é eficiência com os recursos, né? Os materiais de escritório, eu sei que eu estou sempre batendo nessa pauta, gente. Eu sei que eu sou chato de vez em quando, mas a gente tem que falar, sabe? Tem pessoas que utilizam demais o material. Pensa antes de imprimir. Ah, porque a empresa não é minha, o papel não é meu, então eu vou imprimindo, imprimindo. Não, pensa. Para lá, mas 2, 3 papéis a mais. Vai colocar na ponta do lápis todos os dias esses 2, 3 papéis a mais. São 30 numa semana, já são 60 em 2 semanas. Opa! Só um pouquinho. Então, vão aí quase 200 papéis ao mês daqui a um pouco, de uma forma exagerada, sem controle, com desperdício. Isso lá na ponta, no final do mês, impacta sim o orçamento de uma empresa. Então, os materiais que a gente fala aqui são vários, até mesmo o cartucho de uma empresa, sabe? Será que não pode botar na forma econômica? Não tem como economizar mais, sem prejudicar a qualidade? Os equipamentos, a gente tem cuidado com os equipamentos, tem zelo, sabe? Ah, não é meu, é da empresa, a empresa que dá manutenção. Sim, mas quem cuida daquele material é você, sabe? Você tem um cuidado ao manusear esse equipamento, ou guarda de qualquer jeito, tira de qualquer jeito. Aí você vê o equipamento está sempre precisando de manutenção, por quê? Porque falta
cuidado, falta um zelo, falta um capricho com ele, né? Lá tem, às vezes, a orientação do aparelho, olha, antes de desligar, faça isso, isso. Essa pessoa nem olha, puf, já tira da tomada. Daí diz, estragou, estragou. Sim, mas estragou por quê? E às vezes estraga, óbvio, né, gente? Às vezes é um problema do produto. Mas sempre que possível, vamos olhar, né? Que forma a gente pode cuidar mais dos equipamentos. Eu pego o carro da empresa, como é que alguns, né, a questão do freio dura mais e para outros já está na lona, como se diz. Quer dizer, já foi. Né? Então, quer dizer, a forma como dirijo, a forma como piso no freio, a forma como eu acelero. Entende? Tem gente que passa de 3.000 giros para trocar uma marcha, para fazer um arranque, e o outro vai na economia, né? No modo econômico da direção, ou se irrita com o chefe, ou se irrita com o cliente, ou se irrita com o colega e desconta no veículo. Mas que maturidade é essa, minha gente? Então, quer dizer, no momento que está descontando o veículo, está poluindo mais, gerando mais desgaste, e daqui um pouquinho, aquela promoção que tu queria no final do mês, né, no final do ano, às vezes não ocorre. Claro, estou exagerando aqui, gente, mas se a gente for ver, às vezes a gente não consegue porque tu não colaborou. Você não colaborou. Você foi um profissional que mais gerou custo com o veículo, você foi um profissional que mais gerou custo com o equipamento, sem ter cuidado com ele. A gente tem que pensar nisso tudo. Estou sendo sincero com você, desculpa assim a transparência, é que daqui um pouquinho tu não recebeu uma promoção, daqui um pouquinho você não teve algo a mais dentro da tua empresa, ou até mesmo uma vantagem, seja qual for ela, porque talvez você não está utilizando o equipamento de uma forma correta, sabe? Toda hora perde EPI, toda hora o óculos não sei o que, vão ter mais cuidado, sabe? A empresa é rica, Petrone, a empresa pode, sim, mas, querido, você está colocando mais um produto no lixo, está gerando mais lixo, né? Daqui um pouquinho estão anotando lá, o Joãozinho lá, ó, 3 desse mês, e o Carlinhos não pediu nada. Então, gente, cuidado com o desperdício. É uma questão não só da empresa, do seu destaque profissional e voltando para a questão ambiental. Assim a gente leva para a água e para a energia. Eu já dei os exemplos aqui. Né? Será que eu tenho cuidado de observar se eu não estou usando muito a água? Né? Seja em casa, lá com a família. Ah, mas aqui onde nós moramos não existe perigo de seca. Gente, mas é um cuidado com a água. Não podemos brincar com a água. Mesmo que venha bastante chuva, não podemos descuidar da água. A qualidade da água, né? De onde é que nós estamos utilizando a água? Está misturando elementos químicos de uma forma desorganizada, né? A mesma coisa a energia. Eu sou um profissional que, quando eu passo pelos ambientes da empresa, eu penso pelo dono. Eu sou assim, né? Quando eu estou num local que não é meu, eu penso, bah, se eu fosse o dono daqui, eu desligaria, não desligaria? Porque é, né? E se tu faz isso, o dono lá tá dizendo, pô, Petrone, obrigado, viu? Obrigado. E a natureza também, e tudo. E não precisa me agradecer. Não precisa me agradecer. Então, é ter essa consciência, sabe? É claro que a gente passa desapercebido e não repara, mas a gente tem que ativar esse tino. Pô, mas não poderia desligar essa lâmpada? Puxa vida, esse ar-condicionado ligado. Não, Petrone, agora nós estamos com energia solar, econômica, agora temos luz. Gente, vocês sabem, às vezes vem aí uma nuvem, já dificulta um pouco a captação, ou seja, a produção de energia. Independente disso, é uma prática sustentável. Termos respeito pelos recursos, né? Nada é infinito no planeta, tudo tem seu limite, não podemos esquecer disso, certo? Existe o limite dos recursos da natureza e nós temos que ser agentes que colaboram para não abusar disso tudo, certo? Então, tem 5 pontos para você pensar aí, viu? E botar uma nota. Tu está utilizando os produtos quando você precisa utilizar e se utiliza na empresa, tá legal. Né? Os materiais, equipamentos, água, energia, isso aí a gente tem que cuidar sempre, gente. Cuidado com o desperdício disso tudo. E é um respeito e uma colaboração, né? É o respeito e colaboração que a gente acaba adotando essas práticas. Acaba adotando essas práticas. Tu vê, na vez no final do ano, tu faz festa lá na tua casa, junta garrafas de vidro e tudo mais, e essas garrafas de vidro vão para a lixeira, né?
da cidade, e aí esse lixo fica mais pesado, e hoje em dia, né, os lixos, cada peso de lixo é cobrado, dependendo do município. Como assim, Petrone? Sim, se tu botar 2 garrafas de vidro fora, vai contabilizar no peso do lixo lá no final, né? Lá quando chegar lá na área de descarte, lá na usina de reciclagem, lá onde é o lixão do município, eles pesam lixo. E a gente paga por isso. Então, por que tu não pega essas 2 garrafas, essas 10 garrafas, e tu vai lá no local que recolhe garrafas, né? Pega o carro, pega a mulher, pega o esposo, pega o filho, faça alguma coisa, convida um vizinho. Ah, tu também tem garrafa? Eu também tenho. Vamos fazer um mutirão aqui e tal, vamos botar no porta-mala, né? Vamos junto, vamos lá naquele local para fazer o descarte dessas garrafas. Gente, você está colaborando, né? Você está ajudando. Tem que ter essa prática, tem que ter essa prática. Eu já faço isso há muitos anos dentro da minha casa. Eu pego as garrafas lá, boto no porta-mala e levo. Às vezes tem equipamentos eletrônicos também que não utilizo mais, não largo no lixo. Porque eu sei que tem um local na minha cidade que utilizam os fiozinhos, utilizam as plaquinhas, utilizam, e é um local sério, de respeito, que tem licença ambiental, tem licença disso, quer dizer, dentro do que eu sei, é uma empresa muito séria, ética, levo lá. Quer dizer, eu estou fazendo a minha parte. Né? Então, eu convido a vocês pensarem que vocês podem fazer para colaborar mais aí. Sempre tem alguma coisa, né, gente, para a gente colaborar. E quem já faz isso, pô, meus parabéns, viu? Meus parabéns. Eu sei que daqui um pouco está assistindo essa palestra, que para ti não tinha necessidade alguma, e você está aqui assistindo. Parabéns a você. Me ajude aí a difundir mais, a levar essa mensagem para as empresas, para as pessoas. E o que poderíamos fazer, né, gente? O que mais poderíamos fazer para ter menos desperdício? O que mais poderíamos fazer? Quais os desafios do seu dia a dia? Após essa palestra aqui, gente, eu quero que você pense aí na sua empresa. De que forma eu posso ser mais sustentável? De que forma eu posso ter menos desperdício? Né? Converse com o seu líder, chegue até ele, troque uma ideia. Com certeza, teu líder tem algo para te falar, pode te dar uma sugestão. Agradeça a sugestão do teu líder, sabe? É só assim que profissionais de alto desempenho se destacam, se promovem, né? E são indivíduos melhores aí. Bom, minha gente, essa aqui é a palestra que eu queria falar com vocês, né? Eu quero convidar para a gente ir juntos nessa causa, né? Agradeço a sua atenção e sucesso sempre. Um forte abraço. O que precisar, só chamar. Um abração.